Polícia Federal tomou uma decisão que é fulminante para o Bolsonaro. O caixão foi fechado. A situação do ex-presidente piora muito e ele que já está assustado, falando que acorda às manhãs com medo da Polícia Federal na porta, numa clara demonstração de abalo psicológico, vai ficar muito mais abalado. Porque a Polícia Federal viu elos entre o inquérito do 8 de janeiro, o inquérito do golpe de Estado, com o inquérito dos bloqueios das rodovias no segundo turno, o inquérito da Polícia Rodoviária Federal, do Silvinei Vasquez. A Polícia Federal vê elo entre os dois. E vocês sabem, eu nunca escondi isso de ninguém, que na minha opinião, o inquérito da PRF é o caso mais grave de Bolsonaro. É esse o inquérito que a Polícia Federal deveria ter batido para prender o Bolsonaro, porque ali sim nós tivemos um golpe contra, ou uma tentativa de golpe contra a nossa democracia. Porque houve plano, houve execução e quase deu certo. Esse caso, ele é gravíssimo para o Bolsonaro. Talvez esse seja o motivo da denúncia contra o Bolsonaro estar demorando tanto. Agora só faltaria mesmo a anexação do inquérito das milícias digitais, porque é também um núcleo, ou foi um núcleo, da estrutura ilegal que o Bolsonaro comandou de dentro do Palácio do Planalto. E o pior é o seguinte, essa situação coloca o Anderson Torres como um subordinado direto do Bolsonaro para os bloqueios nas rodovias no segundo turno. Se Torres tiver que delatar, ele vai delatar o Bolsonaro. Na sua opinião, o Bolsonaro, com medo da Polícia Federal de bater a sua porta, mostra que ele está tendo aí está sucumbindo psicologicamente? E essa decisão da Polícia Federal de unificar os inquéritos foi uma boa decisão? O julgamento vai ser agora em 2025 ou a condenação só virá em 26? Gostou da decisão da PF? Então like no vídeo e se inscreva no canal. A Polícia Federal, segundo o Aguirre Talento do UOL, tomou uma decisão que é corretíssima. Porque a Polícia Federal ela viu conexões entre os inquéritos do 8 de janeiro e também o inquérito da Polícia Rodoviária Federal. E eu tenho falado para vocês que não há possibilidade de todos os inquéritos do Bolsonaro não se unificarem. Porque havia uma estrutura dentro do Palácio do Planalto, comandada por Bolsonaro, para cometer esses crimes contra a República. E o modus operandi de todos os inquéritos que estão investigando o Bolsonaro era a mesma coisa. Joias, PRF, 8 de janeiro, milícias digitais e certificados de imunização. Bolsonaro usava as estruturas da República para cometer os seus delitos. E esse inquérito da PRF é o mais grave de todos, porque aí sim nós tivemos um golpe. O golpe foi para a rua, o golpe foi tentado na prática. Não o golpe lá, o plano punhal verde e amarelo, porque o plano punhal verde e amarelo para tirar a vida do Lula e do Alexandre de Moraes, os agentes foram às ruas, mas eles não deram prosseguimento. No caso da PRF não, houve prosseguimento. Um relatório falso produzido pelo Anderson Torres no Ministério da Justiça foi utilizado para embasar as ações da Polícia Rodoviária Federal para que houvesse os bloqueios no segundo turno e houve pressão, segundo os agentes da PRF, para a operação. Pressão dos superiores, possivelmente Silvinei Vasquez e Anderson Torres. E se Alexandre de Moraes não tivesse dado a ordem para que a Polícia Federal encerrasse as blitz na Bahia, Lula poderia ter perdido porque foi uma diferença mínima de votos. É um caso gravíssimo. E Bolsonaro vem a público e concede uma entrevista, eu tenho que mostrar para você, falando que ele tem medo da Polícia Federal bater na sua porta. E ele tem que ter medo mesmo. Na minha opinião, Bolsonaro ele precisa ter medo, já que agentes fortões da Polícia Federal podem acabar chegando. Olha só. Hoje em dia não tem motivo de eu se tornar eleger. Eu tenho certeza absoluta. Deus quiser. Se eu disputar eleições, eu ganho. A dentadura quase sai da boca dele, ó. 30, vamos ver. Outro nome, quem sabe aparece alguém melhor aí, aparece. Até porque eu digo, né, que alguns até me reclamam, né? Não é fácil a vida de presidente. Vai ser tão difícil porque tu quer ir pra lá. Porque eu quero ajudar o meu país. Ixi. Como é que você acha que eu acordo todo dia com a sensação da PF na porta? Com a acusação? Não interessa. Primeiro, a Polícia Federal, essa dentadura dele um dia vai escapar, tá? E a Polícia Federal bateu na porta dele porque estava investigando a acusação dele comandar essa organização criminosa dentro do Palácio do Planalto. Ah, eu não dei ordem nenhuma. Você não deu ordem, mas você sabia de tudo. Inclusive no caso da PRF. Porque está sendo investigada uma reunião no dia 19 de outubro de 2022 de Bolsonaro, Silvinei e Anderson Torres. E logo depois,
quando acabou o período de votação no segundo turno, Anderson Torres e Silvinei Vasquez se reuniram com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Então ele tem que ser investigado. E se a Polícia Federal chegar com um fortão na sua porta, você se rende, Bolsonaro, como você sempre fez. Eu vou me render. E acabou. Esse caso, ele é sério da PRF e tendo essa conexão entre o caso da PRF, que não foi um caso isolado, com o 8 de janeiro, mostra que tudo está se conectando. Tudo está conectado. E coloca mais um núcleo de atuação dentro da estrutura que o Bolsonaro comandou. E isso é importante porque favorece e possibilita uma delação premiada do Anderson Torres. Porque ou o Torres estava muito sob pressão. Ou o Torres delata o Bolsonaro, ou ele vai assumir toda a responsabilidade sozinho. De a tentativa de fato de ter dado um golpe de Estado. Um golpe na democracia. Porque as pessoas estavam impedidas de votar. Impedidas de manifestarem a sua opinião e a sua vontade diante do futuro ou para o futuro do país. Então, quando você unifica tudo e coloca essa organização criminosa, porque o Bolsonaro está sendo acusado também disso, e vai ser denunciado por associação criminosa, você coloca o Torres como subordinado do Bolsonaro e o Silvinei Vasquez como um subordinado do Torres. Então o Torres ele só pode denunciar ou delatar o Bolsonaro. E é isso que vai acabar acontecendo. E quando a denúncia chegar, e talvez a denúncia esteja demorando justamente porque tem essa parte da PRF, que é um caso gravíssimo e não pode ser visto de modo desassociado, porque é mais uma tentativa do Bolsonaro ou dos subordinados do Bolsonaro de reverter o jogo, e essa foi em prática, a PGR está demorando. Pode ser que ele esteja avaliando tudo isso para apresentar uma denúncia única. Essa denúncia tem que acontecer agora e o mais rápido possível. Por quê? Porque o julgamento de Bolsonaro não pode entrar em 2026. Bolsonaro tem essa vontade. Bolsonaro quer empurrar os seus processos para ser julgado em 26. Por quê? Porque ele quer causar um grande tumulto. Ele quer falar que estão tirando ele do jogo. Como ele falou, eu venço a campanha. Vocês viram o vídeo. Se eu disputar, eu venço. Tenho certeza que eu venço. Então eles querem me tirar. É toda uma preparação do discurso do Bolsonaro para fazer uma mistura entre o discurso jurídico e o discurso político. Só que o Gilmar Mendes e os ministros do STF perceberam, Bolsonaro tem que ser julgado em 2025. Gilmar Mendes, em entrevista ao Valor Econômico, falou, nós temos que julgar o Bolsonaro em 2025, porque ele vai querer tumultuar o processo de votação. Por isso que o Alexandre de Moraes está construindo o julgamento do Bolsonaro na primeira turma, porque é mais rápido, foge do Cássio Nunes e do André Mendonça, que podem pedir vistas e arrastar esse julgamento até ad eterno. E se Bolsonaro acha que vai haver alguma esperança quando... Não tem. O Vitor Irajá da CNN Brasil disse que o Itamaraty descarta qualquer possibilidade de interferência do Donald Trump no processo do Bolsonaro. Tudo bem que há ainda um período de cautela, estão avaliando se o que Trump está falando sobre a América Latina é só bravata ou se tem um pingo de verdade. Mas acreditar que Trump vai se desgastar em um embate diplomático com o Brasil por conta de vai tentar influenciar internamente no Brasil para beneficiar Bolsonaro, isso está fora de cogitação. O que preocupa o Itamaraty são os embates de Elon Musk e Janja, por ela ter mandado o Elon Musk ir para o F. Uma bobagem da Janja, Janja deveria ficar quieta e se afastar do governo. Só faz bobagem, colocou um monte de aspone lá na Secom, a Secom um lixo ao longo desses 2 anos com o Paulo Pimenta e a Janja tem culpa disso. Então vai haver anistia do Bolsonaro e ele pode continuar tremendo à vontade, mostrando que ele está sucumbindo psicologicamente.